Sebastião, ora aí pra gente. Senhor, muito obrigado. Mais um dia que o Senhor nos proporciona. Queremos pedir a tua presença, que você possa, com a tua graça, inspirar o teu servo, o professor Caramelu, e a nós que estamos aqui dispostos a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos retomar aí o estudo da tese do pastor Humberto Moura, que vocês Mas eu não vou mandaram... Reis. Não, isso depois, a gente não acabou, né? Tá bem grande. A gente não acabou. Porque eu nem trouxe o lote, olha. A gente nem acabou, né? Eu falei que aí a gente pretende começar o estudo dos reis, na hora que a gente acabar. Você trouxe alguma proposta? Espero que hoje... Não, eu vou voltar nos reis também. É? Não, achou uma boa ideia. Comentando o quê? Os 6 princípios, né? Aliás, eu já falei 5. Isso, faltou 6. Porque o sexto... E procura aí a tese, o que é? É uma tentativa de você teológica e histórica e bíblica a respeito da... Não, tá dando... Não precisa ver minha cara também. Aqui já vai ver, é até bom. Outra vez só eu que apareci, vocês não aparecem. Por causa da nossa disposição. Bom, mas nós vimos então que o Humberto Moura ele procura encontrar 5 princípios, ele encontra na Bíblia para basear os pequenos grupos. Primeiro, o princípio da comunidade, não é que é o próprio princípio da sociabilidade do homem. Não é bom que o homem esteja só. O segundo é o princípio da comunhão. Ele diz que lá na Páscoa, o Senhor estabeleceu que para o seu povo haveria uma comunhão em pequenos grupos, porque só é possível essa comunhão em pequenos grupos. Por isso que lá na Páscoa, em Êxodo 12, nós temos os pequenos grupos. Se uma família era muito pequena, podia chamar outra, porque senão ficaria. Depois, o terceiro princípio seria o princípio orgânico, que é o princípio de Jetro, né? Jetro também falou a Moisés para dividir o povo em maiorais de 100, de 10, de 100 e de 1000. Já estabelecendo que assim deveria se organizar o povo. Depois veio o princípio chamado relacional ou pessoal, que é quando Jesus institui a ceia, cumprindo o que havia sido tipificado na Páscoa. Num pequeno grupo de 12 pessoas, ele estabelece a ceia com a comunhão. Todos reunidos em torno do Cordeiro, que aí é Jesus. No Novo Testamento, em o Novo Testamento, nós vemos os discípulos que estabelecem o princípio chamado operacional, ou seja, de casa em casa, como dizia Paulo, ou se reunindo nos templos e nas casas, como está lá em Atos, nós temos sempre pequenos grupos se reunindo para glorificar a Deus. E se não fosse esse sistema, como diz Humberto Moura, né, pegando ali um estudo de outros teólogos, a igreja não teria crescido, não teria cumprido a sua missão, que é a de evangelizar e de aperfeiçoar os santos. Isso só é possível mediante os pequenos grupos. Agora nós vamos ali para na página 90 da tese, ele começa a dizer a respeito da história da igreja, né? Como isto evoluiu na história da igreja. Nós não podemos esquecer que Humberto Moura ele é adventista. Sendo adventista, ele está extremamente influenciado por Ellen White, né? E aí ele toma uma linha de pensamento que é muito próxima ao que a gente vê no livro O Grande Conflito. Não sei se vocês chegaram a ler já O Grande Conflito, da Ellen White, quando ele fala da história da igreja, dentro daquela linha de pensamento de que com Constantino houve a apostasia da igreja. Então,
essa linha de pensamento, porque os adventistas, vocês sabem, eles entendem que a Igreja Romana é uma das... a besta, né? O Papa é a linha da Igreja Romana, e ela entende que há então aí a apostasia que se cristaliza com Constantino. E a partir dali, e ele aqui, ele vai ter exatamente essa linha de pensamento. Quando ele fala a respeito da história, ele vai tentar associar os pequenos grupos aos chamados movimentos hereges, segundo a Igreja Católica. Né? Segundo a Igreja Romana, você vai ter algumas heresias, alguns movimentos, e os adventistas veem nesses movimentos o remanescente fiel da Igreja. Então, uma oposição entre a Igreja oficial, que seria a Igreja Romana, e isso no Ocidente, né? Porque a gente sabe que o Oriente, em 1054, separa com a Igreja Ortodoxa, mas de qualquer maneira, nós sabemos que há realmente um desvio espiritual crescente e que vai se cristalizar na Igreja Romana. Muitas das chamadas heresias, como os valdenses, os albingenses, e que os adventistas primam muito, porque algum daqueles valdenses e albingenses eram sabatistas. Então eles primam muito, dizendo o movimento valdense e tal. Mas a verdade é que ele procura mostrar que esses movimentos, chamados heréticos pela Igreja Romana, mas alguns deles que seriam um remanescente fiel da Igreja, eles sempre se deram em pequenos grupos. E ele começa dizendo assim, que através dos séculos incorporados à experiência das igrejas em casas e de outros movimentos religiosos reformadores, que em fusão de sua teologia de adoração ou por declarada perseguição, evitaram congregar com as igrejas oficiais. Então ele começa a dizer que uma das características desses movimentos, que seriam um remanescente fiel da igreja, aqueles que não se desviaram, era o fato deles se reunirem em pequenos grupos. E aí então ele está querendo mostrar que a fidelidade a Deus, a comunhão com Deus só é possível em pequenos grupos. E ele diz assim, o primeiro movimento que ele cita, e é verdade, é interessante que aqui na página 91 e 92 ele faz citações rápidas desses movimentos, sem descer a minúcias, detalhes a respeito desse movimento. O primeiro movimento que ele diz que era um retorno ao princípio dos pequenos grupos, ele coloca que é interessante, é o monasticismo. Quer dizer, são os monges, né? Um movimento monástico que começa ali pelo século III, século II, século III, mas que vai encontrar na Idade Média um grande ponto. Por que ele diz? Mas ele só cita o monasticismo. Né? Porque muitos dos movimentos monásticos, para não dizer praticamente todos, movimentos monásticos não romperam com Roma. Ao contrário, eram fiéis a Papa. Mas ele diz, por quê? Por que ele diz que eles retomam um pequeno grupo? Porque é aquela história do cidadão para o mosteiro que vai ficar vivendo numa pequena comunidade. Tirando aqueles monges do deserto que ficavam às vezes sozinhos, solitários, os eremitas, a maior parte dos mosteiros, principalmente quando começou com os beneditinos, né, com São Bento, eles se reuniam em pequenos grupos para ter uma vida totalmente dedicada a Deus. Então, a vida religiosa, como a Igreja Romana chama hoje. Então eles dizem, então nessa busca de devoção, de maior comunhão com Deus, de maior intimidade com Deus, isso só seria possível, ele não diz aqui, porque ele só faz uma citação, mas ele deixa entender que só seria possível com o pequeno grupo. Se não fosse no pequeno grupo, você não teria como ter essa vida de maior devoção a Deus, maior intimidade com Deus. Isso nos faz lembrar aquele famoso livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, que influenciou a Reforma. E não só a Reforma protestante, como a Contra-Reforma católica, que é até hoje um dos famosos livros de devoção, de misticismo. Então, começa daí. Outro movimento que ele cita são o movimento dos Lollardos. O movimento dos Lollardos. O que é esse movimento dos Lollardos? Foi um movimento que ocorreu no século XIV e no século XV na Inglaterra.
Esse nome Lolados, há muita dúvida por que se chama Lolado. A maior parte dos historiadores acha que esse Lolados vem de uma palavra que quer dizer Lollards, em inglês antigo, que quer dizer julho, né? Então, esse movimento ele surgiu contra o desvio espiritual da igreja oficial, no caso a igreja romana, né? E eles diziam que era preciso tirar o joio do meio do trigo. E eles defendiam o quê? Muito influenciados por John Wycliffe, né? John Wycliffe foi o grande mentor intelectual desse movimento. Eles defendiam o quê? Que você tinha que deixar de lado a ideia de que o sacramento, de que o ritual, de que a liturgia basta para a salvação. Na verdade, eles diziam assim, um verdadeiro padre, ele só é verdadeiro padre se ele for devoto. Quer dizer, se ele tiver experiência com Deus, se ele tiver realmente uma vida santa. Né? Porque ser salvo não é estar cumprindo os ritos. Então aí o que a gente percebe é que os Lolados, justamente porque eles queriam uma experiência com Deus, ter uma vida devota, eles defendiam o quê? Eles defendiam a reunião do povo para estudar a palavra. Não é? Eles queriam a reunião do povo para estudar a palavra. E é nesse ponto que o Humberto Moura diz, está vendo? Se reuniam em pequenos grupos para a leitura da Bíblia. O Wycliffe até traduziu a Bíblia para o inglês. E eles queriam então uma experiência com Deus. Não tanto quanto os sacramentos. Então o que a gente percebe aqui é que o Humberto Moura ele faz uma ligação entre o sacramentalismo, a igreja oficial e a grande multidão. E aí é que vem a ideia da apostasia de Constantino. Porque o que a gente descobre com Constantino? Eu até li um livro recente agora e eu li a respeito da questão do Constantino. O que a gente percebe é que com Constantino houve uma conversão em massa para o cristianismo de muitas pessoas. Ele incentivou o cristianismo, embora ele mesmo tenha se batizado só no fim da vida dele, e mesmo assim de uma forma assim que não se sabe, mãe se batizou, meio duvidosa. Mas a verdade é que esse livro até não é de um historiador francês, que não é cristão, mas ele mostra bem que o Constantino, embora ele fosse a tese dele, ele era um cristão devoto, mas ele não queria impor o cristianismo ao império. Como imperador, ele era um cristão devoto, mas ele se mantinha como os outros imperadores. Os outros imperadores, cada um tinha a sua devoção de um deus e tal, e não impunha o culto, deixava livre os outros. E ele diz assim, Constantino não foi diferente dos outros. Quer dizer, ele não duvida da autenticidade do cristianismo de Constantino, mas ele era imperador e ele queria mais, era a paz do império e não tinha essa questão da imposição. Mas o fato, tanto é o fato que ele era um cristão verdadeiro, que as pessoas sabiam que se fossem cristãs, elas teriam vantagens no império. E então houve essa conversão em massa que gerou precisamente essa desvinculação entre ser cristão como uma forma de vida com Deus e ter uma religião cristã. É isso que se chama da apostasia de Constantino. Então Humberto Moura, quando ele fala aí a questão dos pequenos grupos, quer dizer, eles se reuniam em pequenos grupos para ler a Bíblia, para orar. Por quê? Porque não havia espaço para isso na igreja oficial. Porque na igreja oficial o que prevalecia era a liturgia, era a missa, era como a gente pode dizer, a prática dos sacramentos, a criação dos próprios sacramentos ao longo da história da igreja, né? Os 7 sacramentos, eu nem me lembro, mas se eu vou falar todos aqui, mas o batismo, é a Eucaristia, é a Crisma,
ou confirmação, a penitência, que é a confissão, e a confissão e mais o que vier lá para pagar as contas, a penitência, o casamento, o matrimônio, a extrema-unção, né, que hoje é chamada de unção dos enfermos, e a ordem, o sacramento da ordem, que era exatamente para o cidadão ser sacerdote. Então, são só 7 sacramentos. Segundo a doutrina romana, vocês podem ver no catecismo da Igreja Romana hoje, o sacramento é um sinal que confere a graça de Deus. Então, ao longo da história da Igreja, você foi ritualizando aquilo. Então, o batismo é quem salva. A salvação vem pelo batismo. O Espírito Santo vem sobre a pessoa pela confirmação, ou crisma. Né? A absolvição dos pecados vem com a penitência. Os chamados pecados veniais são pela penitência. A sua em comunhão com Deus vem pela Eucaristia. Você se torna sacerdote, e é um representante de Cristo na terra, como sacerdote, pelo sacramento da ordem. O casamento, por isso que a Igreja Católica é totalmente contra o divórcio, diz que o casamento é indissolutível, por quê? Porque é um sacramento. E você também se absolve dos pecados veniais antes de morrer e se livra do purgatório pela extrema unção, a unção dos enfermos. Só dos veniais, pecado mortal, você tem que confessar e absolve. Não, absolve. A penitência também absolve. Agora o problema é o seguinte: o pecado mortal te leva direto para o inferno. Se você não confessar e não for absolvido, para o inferno. Agora os veniais, mesmo que você não seja absolvido. Os veniais são aqueles 7? Não, os 7 são os capitais, são os mortais. Os veniais você não perde a salvação. Você no purgatório paga lá e passa para frente. Tá certo? Então, se não deu tempo de você confessar os veniais, você não está perdido. Ou se você antes de morrer não recebe a unção dos enfermos. Então, essa é a linha do pensamento dele. Então, vejam bem, ele associa pequenos grupos a uma experiência com Deus. Porque nos grandes números, a grande multidão, você teria o ritual, o sacramento. É essa associação que a gente já começa a ter, que é discutível. Que é aquele problema que eu já apresentei no final da aula passada. Quando ele fala do Pentecostes, ele vai rapidamente, passa por cima, diz que é um momento de transição. Por quê? Porque eu tenho um grande grupo onde houve a experiência do Espírito Santo. Então ele começa a dizer, depois ele cita os hussitas. Os hussitas são os adeptos de John Hus, que foi um dos precursores da Reforma. Qual foi a briga do John Hus? Ele exigia que o povo também participasse do vinho. Porque na missa o que acabou estabelecendo? Que só o padre, como sacerdote, ele participava do vinho e do pão. O povo só participa do pão, na hóstia. É o que acontece hoje na missa. Não é? E ele dizia, isso não tem na Bíblia. Aqui tem que os dois todos participarem. Por quê? Porque aí ele questiona o quê? O sacramento da ordem. O sacramento da ordem, a ideia do sacerdócio universal, que vai ser retomada por Martinho Lutero. E os hussitas também liam a Bíblia. Também queriam a participação de todos. Eles não aceitavam um sacerdote ali representando a todos. Então também eles se reuniam em pequenos grupos estudando a palavra de Deus. E nisso o Humberto Moura vê a presença dos pequenos grupos. E vai dizer que os pequenos grupos eles vão encontrar, e é interessante que os hussitas eles se desenvolveram na Boêmia, né? Na Boêmia, e depois da Boêmia passaram para a Morávia. E hoje essas duas regiões pertencem à República Tcheca. Né? Então, na República Tcheca,
E dali é que vieram, e principalmente na Morávia, é que nós tivemos os hussitas mais radicais. Porque os hussitas se dividiram num grupo mais moderado e um grupo mais radical. Tá certo? Não, isso é só para... Quando vem a tela preta. Exatamente. Depois de um tempo que não mexe, ela faz a tela de descanso. É só isso. É só tirar a tela de descanso. Não, mas depois a gente tira. Pode deixar. Tem uns minutos, né? Aumenta o tempo. Aumenta o tempo. Depois você mexe aí e fica mais fácil. Então o que acontece? Os hussitas mais radicais vão ser os morávios, que depois com a reforma vão se tornar luteranos. E que depois vão ter aquela experiência com o conde Zinzendorf, formando a famosa igreja morávia, o avivamento morávio, que vai influenciar John Wesley. Então, sempre nessa linha da experiência, do experiencialismo. Aqui, acho que nenhum de vocês foi comigo para Araçatuba, no ano passado, na conferência da Confradesp. O Altair Germano, ele está até, meu amigo internauta aí do portal Escola Dominical, pode ver aí nos estudos bíblicos, o estudo do pastor Altair Germano sobre a educação, a história da educação teológica nas Assembleias de Deus, e ele mostra bem que é dos pietistas, né, os pietistas quem são? São os luteranos influenciados por Philip Steiner. Philip Jacob Spener, ele foi um grande teólogo luterano, e ele que influenciou os chamados pietistas. E os pietistas tiveram seu ponto-chave entre os morávios. E o que é Spener? Que é citado aqui também como um incentivador dos pequenos grupos. O que o Spener dizia? Exatamente isso. Quando houve a reforma de Lutero, o estudo da Bíblia, o abandono dos sacramentos, veio Lutero com a reforma, pegando muitas das ideias dos hussitas e as desenvolvendo, ele diz o quê? Que tem que trazer a Bíblia para a mão do povo. O povo tem que aprender a Bíblia. E nesse momento surgiram alguns grupos de leitura da Bíblia. Mas Lutero foi meio reticente, embora os tenha elogiado, ele não incentivou que na igreja luterana houvesse esses grupos. Quem vai incentivar esses grupos é justamente Philip Spener, que é influenciado por um outro teólogo chamado Johann Arndt, que defendia o quê? Defendia que nós tínhamos que ter experiência com Deus, igual aos Lollardos. Por quê? Porque a igreja luterana não rompeu totalmente com o ritual, com a liturgia. E já com 100 anos de luteranismo, já tem esses movimentos nas universidades alemãs. E Spener é um deles, que vai criticar o formalismo, a frieza espiritual dos luteranos. E aí então o próprio Philip Spener defende aos chamados Collegia Pietatis, por isso que é meu nome pietismo, que seriam as reuniões piedosas. O quê? Que as pessoas pegassem o texto bíblico que foi lido no culto do domingo e durante a semana se reunissem e discutissem, que se reunissem para orar, que se reunissem para ter uma experiência com Deus, para ter uma vida piedosa, porque não basta apenas ter uma vida teórica, né? Um conhecimento teórico da Bíblia, mas um conhecimento prático. E eles começam a se reunir em pequenos grupos, que são as chamadas reuniões piedosas. E aí começa a haver uma discussão que diz que, e o próprio Spener, num livro dele, num livro que na verdade era um prefácio de um livro do Johann Arndt, quando foi publicado uma nova edição de um livro desse teólogo Johann Arndt, que defendia essa vida de consagração e de oração, o Spener, que já era catedrático da universidade, foi convidado para fazer o prefácio. E nesse prefácio, que acabou virando um livro que é chamado Pia Desideria, também é um livro que vocês devem ler, deve ter na internet, tem em inglês, eu não sei em português se tem. A Pia Desideria, onde ele defendia isso, que vai ser usado pela Igreja dos Morávios. A Igreja dos Morávios ele vai adotar o que o Spener escreveu. Até porque o conde Zinzendorf, que foi quem organizou toda aquela comunidade chamada Herrnhut na Morávia, que foi uma igreja que orou durante 100 anos sem parar, que
tinha grupos de oração seguidos, que se revezavam, e eles fizeram um grande trabalho missionário na Europa, a ponto de encontrar com Wesley lá na Inglaterra, no barco, né? Na verdade no barco vindo do navio, quando ele voltava. Isso. Quando ele volta, frustrado, porque tinha ido fazer missão na América, nos Estados Unidos, né? Que eram as colônias inglesas na época, totalmente arrasado, e tem encontro com esse pessoal, e que ele disse que ele realmente se converteu nessa época, né? Com esse encontro com os morávios. Eles, e o Herrnhut, nessa comunidade Herrnhut, o Zinzendorf tinha sido afilhado do Spener. O Spener foi padrinho de batismo dele. Então ele tinha um grande contato com o Spener, conhecia as ideias do Spener. Então ele vai defender a leitura da Bíblia, a reunião de oração, e essa experiência. No Pia Desideria, o Spener diz que esses grupos eram pequenas igrejas dentro da igreja. Começou a haver uma discussão muito grande, se esses não seriam grupos dissidentes, se não estariam afrontando a igreja. E aí o Spener disse que não, são grupos e tem que ser, a igreja é uma só. E diz o Humberto Moura que quando ele defendeu a chamada igreja oficial, ele matou o movimento, que ficou restrito lá aos morávios, mas que houve um grande avivamento dos morávios. E diz Humberto Moura, isso é prova de que a igreja só evangeliza e só cumpre a sua função quando se reúne em pequenos grupos. Mas aí veja bem, professor, no que diz respeito a esses grupos citados pelo Moura, parece que os únicos que teve mesmo a cisão com a igreja oficial, a grande igreja, a igreja grande, né, a oficial, foi os moráveis, né? Porque os outros sempre tinham uma ligação. Eles parecem que cumprem mais a função daqueles grupos pequenos dos quais ele fala na tese dele. Esses grupos, desde os movimentos monásticos até os moráveis que começaram assim também, parece que esses grupos de estudo da palavra cumprem mais a função de um grupo pequeno. É um grupo pequeno que se reúne sob a tutela das escrituras para estudar as mesmas. Então não tem essa ideia de cisão desse grande grupo assim. Parece que não tem mesmo. Não, por isso que ele diz que são precursores históricos, mas é porque está faltando o sexto princípio que a gente vai falar agora aí, daqui a pouco. Ele reconhece, ele acha que inclusive quando o Spener nega essa cisão, ele mata o movimento na Alemanha. Porque ele diz que tinha que ter essa cisão. Porque a igreja oficial, na verdade, ela não era uma igreja, não era a verdadeira igreja. Ela não cumpria a função de igreja como nas escrituras. Então, ela era um obstáculo. É isso que ele diz, ele concorda com você. Tanto que ele vai falar, qual é o outro movimento que ele vai falar? Ele vai falar dos anabatistas. E aí é cisão mesmo. Quem são os anabatistas? É a chamada reforma radical. Os anabatistas, eles são chamados anabatistas por quê? Porque eles se levantam contra o sacramento do batismo. Por quê? Segundo o batismo, a criança, quando nascia, ela tinha que ser batizada para ser salva, porque senão ela se perde. Que é o batismo que salva. E essa história que começou lá atrás, aquela conversão em massa, e o cidadão é como hoje, o cidadão é católico porque ele foi batizado quando era criança e depois nunca mais apareceu na igreja. E hoje a igreja romana está acordando para isso. Qual é a grande meta do Papa Bento XVI? Fez até o ano da fé agora, vai ter o sínodo dos bispos agora esse ano, é a chamada nova evangelização. Porque ele diz, porque a evangelização que está sendo feita pela igreja romana, ela falhou. Ela já não dá frutos. E ele faz questão de dizer que a nova evangelização, quer dizer, não é mudar o evangelho, não é um novo evangelho. É uma nova forma de você evangelizar. Porque, na verdade, o que a igreja romana percebeu? Que sacramentalismo, na verdade, não cria cristãos. O cidadão é batizado, ele é católico de novo, está nem aí com o evangelho.
ele até é levado para o catecismo, faz a primeira comunhão, nem aí. E foi isso que os anabatistas chegaram e falaram: não, batizar criança é errado. Batismo não perdoa pecados. Ele é apenas uma declaração de que a pessoa está salva. Igreja Batista, né? Ela se chama Igreja Batista porque ela se filia aos anabatistas. Né? Ela é uma das famílias congregacional? Não, a luterana. A primeira, luterana é a primeira. Então, vocês percebem que os anabatistas eles se levantam contra essa questão do batismo e diz que a pessoa precisa se converter. Depois ela é batizada. E essa história da conversão exige o quê? Exige também uma continuidade de uma vida piedosa. Por isso que eles vão se reunir para orar, para ler a palavra, eles vão pregar para converter as pessoas. Não vale nada esse batismo de criança. Por isso que eles chamam anabatista, porque se batizava de novo. Eles defendiam um novo batismo, né? Seria isso. Então, só que o próprio Humberto Moura disse que eles se reuniam também em pequenos grupos. Por quê? Porque eles eram perseguidos por todo mundo. Os anabatistas eram os excluídos de todos. Porque perseguiam os anabatistas, tanto os católicos, quanto os luteranos, quanto os calvinistas. Os calvinistas perseguiam. Certo? Acabavam com os anabatistas, né? Então eles eram perseguidos. Então ele até admite que eles se reuniam em pequenos grupos porque não tinham onde se reunir. E aí sim, eles eram totalmente excluídos, eles não podiam frequentar a igreja oficial. Mas aí de novo, a tal da impossibilidade, que é das circunstâncias que a gente tratou na aula passada. Aí é por impossibilidade. Se alguém se apresentasse na igreja oficial, seja ela qual fosse, seja dos movimentos católicos ou movimentos protestantes, eles iam ser mortos do mesmo jeito. Exatamente. Né? Aí a gente volta à questão lá da circunstância, de novo. Não é que eles queriam se separar para ter um pequeno grupo. Eles eram obrigados a se separar em grupos pequenos. Exatamente. Então. É aí que entra essa outra questão. Que ele deixa em aberto. Ele deixa em aberto. Aí ele vai dizer o quê? O que estava faltando era mais um princípio. A partir dos morávios, o movimento na Alemanha dos petistas morreu, diz ele, porque o Spener não quis fazer a cisão. Os anabatistas, coitados, eram perseguidos de todo lado, não tinham como fazer crescer o movimento. Até porque, e aí ele cita Ellen White, ele diz que os anabatistas abusaram, né? Porque teve muitos movimentos anabatistas aqui, passaram dos limites, teve uns novos messias que apareceram aí, não é? Fizeram revoluções, enfim. E o grupo anabatista que acabou se firmando, que existe até hoje, são os menonitas, que vivem, e lá dos Estados Unidos tem bastante menonita, tem aqueles Amish, né? Que vivem totalmente isolados de tudo e de todos. Então também acabam não tendo nenhuma relevância, porque eles não se misturam, né? São sectaristas. E aí você termina com a influência evangelizadora. Exatamente. Nega isso daí. Embora estejam em pequenos grupos. Olha aí. Certo? E aí ele vai falar o quê? Do Wesley. É o Wesley. Wesley com aquela influência morável. Não só na conversão, mas Humberto Moura ele traz um dado que eu não sabia. Eu aprendi aqui com ele. Ele diz o quê? Que o pai do Wesley sofreu a influência de um pregador anglicano que teve experiência com os morávios. Então o pai do Wesley, que era um sacerdote anglicano, ele formou na sua paróquia um pequeno grupo. No modelo da Morávia, no modelo lá do Spener. Então ele veio, um pregador anglicano chamado Anthony Horneck, viveu entre os morávios, voltou para a Inglaterra e começou a implantar pequenos grupos na igreja anglicana. E o pai do Wesley adotou. Por isso é que quando Wesley vai para a Universidade de Oxford, ele forma o famoso Clube Santo, né, com o Whitfield e o irmão dele, o Charles Wesley. Eles começaram a servir a Deus e ter uma vida piedosa, chamado Clube Santo. E foi ali que eles receberam o nome de metodistas, porque eles eram metódicos.
Mas ele só vai se converter mais para frente, segundo ele mesmo. E quando ele implanta, ele começa o avivamento. E o Humberto Moura ele faz questão de citar um trecho aqui do Whitefield. O Whitefield, que foi o grande companheiro do Wesley, mas ele diz assim: eu falhei num ponto que o Wesley não falhou. Eu preguei para muita gente. Mas o Wesley, quando ele pregava, quando as pessoas se convertiam, e ele pregava nas ruas, em qualquer lugar, ele que criou o culto ao ar livre, né? Tem até um bonito estudo do Charles Spurgeon sobre o culto ao ar livre. Ele diz o quê? Ele diz que enquanto o Whitefield pregava, as pessoas se convertiam, aquela famosa cruzada, depois ele ia embora, e o pessoal que fosse para a igreja que quisesse, o Wesley não. Depois que ele pregava, quando tinha os novos convertidos, ele começou a formar as sociedades, ou os class meetings. Em inglês quer dizer os encontros de aula, onde as pessoas eram orientadas, onde as pessoas eram ensinadas a servir a Deus. Então Wesley pregava, as multidões se aceitavam a Cristo, e depois elas eram levadas para essas sociedades, não dentro da igreja anglicana, porque ele não tinha espaço na igreja anglicana. As ideias dele já estavam em confronto com a igreja anglicana, e ele mesmo nunca quis romper com a igreja anglicana, mas ele não tinha espaço mais dentro da igreja anglicana. Então aquelas pessoas que se convertiam, que eram pessoas que tinham sido esquecidas pelos anglicanos, normalmente ele pregava nas grandes cidades, que a gente estava em plena Revolução Industrial na Inglaterra, o pessoal largando a cidade, o campo, onde estavam morrendo de fome, indo trabalhar nas indústrias na cidade, formando os favelões, um negócio que a gente já conhece bem aqui, não é? E era lá que ele ia pregar. E as pessoas aceitavam a Cristo ali, e aí eles se organizavam em sociedades, que se reuniam em casas. E aí diz o Humberto Moura, a igreja metodista foi a primeira igreja que surgiu em pequenos grupos. Aí sim, a própria igreja surgiu em pequenos grupos, porque ela não se formalizou. A igreja metodista demorou muito tempo para se formalizar, né? Na verdade, ela acabou se formalizando por uma consequência política, por causa da independência dos Estados Unidos, porque o trabalho metodista estava tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, quanto nas colônias inglesas na América. Com a independência dos Estados Unidos, os metodistas dos Estados Unidos sentiram a necessidade de formar uma instituição, até porque tinha rompido os laços com a Inglaterra, até para não achar que eles eram vinculados aos ingleses, para ter problema político. E eles primeiro se organizaram nos Estados Unidos, para depois então se organizarem na Inglaterra. Como eles foram pedir autorização para o Wesley para se organizar aqui, e o Wesley acabou fazendo uma organização ali. Mas na verdade eles surgiram como uma igreja em casas, em pequenos grupos. E diz Humberto Moura, foi por isso que eles tiveram sucesso, por isso que houve um grande avivamento. Mas o próprio Humberto Moura admite que com Wesley, ele diz assim que a importância do Wesley, eu vou até citar aqui, é interessante que eu peguei aqui o trecho. Ele diz assim, que com Wesley houve a base dos atuais pequenos grupos. Por quê? Porque ele retirou as igrejas dos claustros para as casas, da hierarquia para o povo, do governo para a comunidade. Então ele tirou as igrejas das igrejas oficiais, das catedrais, das paróquias. E ele então trouxe a verdadeira igreja, que era a igreja livre dos sacramentos, do formalismo, da liturgia, e com a verdadeira experiência com Deus. Então ele diz que o Wesley fez isso. E aí ele estabeleceu o sexto princípio, aí, que é o chamado princípio metodológico estrutural. Ou seja, qual é o método pelo qual a igreja deve se organizar? Em pequenos grupos. Metodológico o quê? Metodológico estrutural. Ou seja, o método pelo qual a igreja deve cumprir a sua missão é através de pequenos grupos.
E ela deve ser estruturada em pequenos grupos. Foi isso que o Wesley fez. O Wesley, ele organizou a igreja metodista em pequenos grupos. A estrutura da igreja era em pequenos grupos. Ou seja, a igreja, ela se dava, a vida da igreja estava onde? Em grupos que se reuniam para adorar a Deus, para testificar, para orar, para ler a palavra e para ganhar outras almas para Jesus. Mas Humberto Moura, ele é sincero. Ele diz assim, embora o Wesley tenha sido responsável por isso, ainda não era o modelo dos pequenos grupos em toda a sua totalidade. Por quê? Porque a conversão não se dava nos pequenos grupos. A conversão se dava nas pregações de Wesley. Wesley pregava, as pessoas aceitavam Jesus e eram encaminhadas aos pequenos grupos, aos class meetings. Então dependia da pregação do Wesley. E a história conta que o Wesley pregava 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes ao dia. E o que é mais interessante, não repetia a mensagem. Também. Porque eu, por exemplo, não consigo fazer isso. Domingo eu peguei 3 vezes, mas a segunda e a terceira foi... Se bem que a terceira eu estava relutando, Deus mandou pregar de novo, e eu preguei, e no final teve 3 irmãos. Foi na igreja do bispo. E no final teve 3 irmãos que vieram e falaram, meu Deus, respondeu o que eu estava pedindo. Então, não foi porque... Mas é difícil não repetir. Não é porque 3 vezes ao dia. Não é porque era no mesmo lugar, muitas vezes? Não repetia? Não, ele ia em lugares diferentes, né? 3 lugares diferentes. Aí eu vejo. E tinha até aquele episódio aí a escola realista, né? O ambiente não determina, mas influencia, porque na época a vida era menos agitada, né? Pessoas, eu creio que tinha condições melhores psicologicamente. Não, mas mesmo assim, vamos ver o seguinte, mas também ele se deslocava de um lugar para o outro, mas demorava mais tempo. Demorar mais tempo. Então, e ele conseguia pegar 3 vezes a dia. Muito verde, andando cavalo, não era 1000 por hora, circular. Obrigado, você está nos defendendo, obrigado. E ele via essa natureza, e a natureza declara. Mais uma! Olha, vocês hoje estão afiados. Mas então, ele diz que tinha esse problema. É interessante que ele diz o seguinte, que o Wesley, ele fala assim, ele convidava para formar 2 tipos de grupos, né? Um grupo que todos eram convidados a ir, depois que haviam se convertido, para serem discipulados, né? E um outro grupo, que seria assim um grupo mais para preparação de novos pregadores, um grupo de aperfeiçoamento, né? Mas de qualquer maneira, no sistema dos pequenos grupos hoje, a conversão se dá dentro dos pequenos grupos. É o chamado evangelismo interno, que não acontecia com Wesley. E ele aponta essa diferença para mostrar que, por isso, com a morte de Wesley, esse sistema caiu em desuso. Com a morte de Wesley, ele caiu em desuso. E um documento da própria Igreja Metodista de 1887 acabou por desautorizá-los. Né? Com o tempo, com a morte do Wesley, com o tempo a igreja acabou caindo na mesma estrutura dos outros. E hoje nós encontramos a Igreja Metodista no sistema, como a Igreja Luterana, um sistema convencional. Então ele disse que, e ele não diz, mas ele quer dar a entender que isso se deveu em razão de o pequeno grupo não se dedicar à evangelização. Então essa história que ele coloca dos pequenos grupos
Aí ele vai falar da Ellen White, né, como metodista, até porque a tese dele é voltada para a Igreja Adventista, toda essa parte. E ele vai admitir que a Ellen White não falou claramente a respeito de pequenos grupos. Quando ela fala em grupos para se reunir, estudar a palavra de Deus em casa e tal, ela fala da escola sabatina, ela fala de reuniões de oração, não seria como referência ao pequeno grupo. Mas ele não deixa de demonstrar que a Ellen White ficou muito impactada por um avivamento que ela teve conhecimento na Austrália, que foi um avivamento que ocorreu no século XIX na Austrália, que o próprio Humberto Moura disse, porque foi reuniões em pequenos grupos. Então ela foi extremamente tocada por esses avivamentos, e ele disse que a estrutura da Igreja Adventista acabou desprezando esses pequenos grupos, mas ela tem que despertar para isso, porque é só assim que a igreja vai se movimentar. Então, ao longo da história da igreja, ele diz que nós temos a realidade de que os pequenos grupos são a verdadeira igreja. Porque só houve o remanescente fiel, só houve a presença de Deus, a comunhão de Deus, só houve os avivamentos, vamos dizer assim, né, com a nossa linguagem aqui, por causa dos pequenos grupos. Não houve nenhum avivamento em que não houvesse pequeno grupo. Essa é a linha do pensamento do Humberto Moura. Agora, quando ele fala dos avivamentos, ele pula o avivamento pentecostal. Por que será? É uma transição. E aí, fale, Arthur. Não, eu concordo com a ideia de que a igreja evangeliza bem em pequenos grupos. Não só em pequenos grupos, mas nesses dias atuais, eu acho que um bom método de evangelismo é em pequenos grupos. É de casa em casa com pequenos grupos. Eu acho Mas que isso aí é evangelismo pessoal. não, ou é pequeno grupo? É evangelismo pessoal ou é pequeno grupo? O que você está falando? Você está falando de tem mais evangelismo pessoal? Tem mais a ver com o pessoal, mas não é tete a tete apenas. Uma parte da igreja, um grupo, vai em alguma casa específica, onde há descrentes, e evangeliza. Mas eu não entendo que seja o único método, claro que não. Mas é um bom método. Mas isso é evangelismo pessoal. Isso não é pequeno grupo. O que ele diz é o seguinte, que a igreja, ela tem que se fazer em pequeno... A tese dele é essa. A igreja, ela só é igreja quando ela se estrutura em pequenos grupos. E o pequeno grupo evangeliza. O que você está falando de ir de casa em casa é uma igreja que tem um grupo de evangelismo, ou mesmo que a igreja toda esteja envolvida, mas é a igreja que faz o evangelismo e depois traz o cidadão para a igreja. Isso ele falou, isso não é isso, não é isso que ele está falando. Isso não é pequeno grupo. Mas vendo esses grupos históricos que ele apresenta, todos eles têm uma característica não incomum, mas uma característica comum. Todos eles não entendiam a igreja no grupo. Porque se você pegar os primeiros grupos que ele mostra historicamente, eles estavam vinculados à igreja oficial. Portanto, não entendiam que eles fossem a verdadeira igreja. Mesmo se você quando se discutiu se era a verdadeira igreja, o Spener disse, não é. Não é. A Spener, que se aproxima mais desse modelo, ele, com todas as palavras, diz que não é. Aí a gente pega o caso do Wesley. E o Wesley, aí falta um fator que eles mostram, que ele mostra na tese dele, que eu estava lendo hoje, que eles mostram que é os 7 fatores, 7 funções da igreja, né? Dentre eles a evangelização, ensino, comunhão, etc. Mas o Wesley escapa nesse sentido no que diz respeito à evangelização. Porque o Wesley também não entendia que a igreja se dava nesses pequenos grupos. Ele entendia que o ensino se dava nesses pequenos grupos. Tanto é que ele fazia a evangelização de massa. Né? É conhecido de nós todos o fato que já foi citado aqui de Wesley pregando 3 vezes ao dia. O que indica claramente que ele não entendia que a igreja estava circunscrita em um grupo.
Muito pelo contrário, dizia que a igreja que era ele, Wesley, cumpria a sua função quando anunciava o Cristo a outros e fora do pequeno grupo, né? E isso aí a gente tem que ver. Todos esses grupos que ele apresentou aí tinham essa característica em comum. Eles não entendiam ser a igreja. Muito contrário do que diz o autor, né? Eles não, nenhum deles. Se pegar aí, se estou bem lembrado das coisas, se pegar qualquer um deles, nenhum deles entendia ser o grupo a igreja, mas um grupo na igreja. Todos eles. Mesmo se você pegar Hus, Wycliffe, se pegar Wesley, mesmo Lutero, com a sua relutância em sair da igreja católica, ele mesmo diz: eu nunca quis fazer uma reforma. Eu queria fazer a reforma na igreja, né? Eu não queria fundar uma nova igreja. Eu queria fazer esse movimento, mas movimento para a santificação da própria igreja, para que a igreja entendesse que a sua regra de fé e prática é as escrituras. Eu não queria abrir um novo movimento. Então, mesmo nessa cisão mais conhecida de nós todos, que é a reforma, não havia essa ideia de que o grupo era a igreja. Muito pelo contrário, eles entendiam muito claramente que o grupo fazia parte da igreja militar. O que eles diziam é que a igreja oficial estava deixando de ser igreja não por causa do número de membros, não por causa dos sacramentos, né? Da liturgia, do que se acrescentou, por causa da hierarquia que engessou. Eles estavam querendo reformar a igreja, nesse sentido de tirar da igreja aquilo que não era certo. Tanto que os próprios católicos fizeram isso depois. O que é a contra-reforma? Embora eles não tivessem aberto mão das doutrinas atacadas por Lutero, eles procuraram de uma certa maneira mudar aquilo, que viram que aquilo ali era uma estrutura que não tinha nada a ver com a igreja. Então, na verdade, esses movimentos, como você falou, não existe essa consciência de que a igreja só se faz em pequeno grupo. E aí, por que ele não fala do avivamento pentecostal? Não, isso que eu ia dizer do Seymour. Por que ele não fala? Porque com o pentecostalismo nós temos a experiência com Deus, a comunhão, a busca de uma vida consagrada, piedosa, um grupo maior. Mas ele não pode citar que o movimento pentecostal começou num grupo pequeno? Você não pode alegar isso? Não, foi em pequeno grupo, foi numa casa. Ele fala: olha, tá vendo? Um novo avivamento aconteceu numa casa. Eles não, mas aí começou numa casa, começou num pequeno grupo, mas eles não se reuniam em pequeno grupo. Era a igreja. Mas ele vai, deu aí pode ver que aí foi a chama. E depois, com o decorrer do tempo, ele pode até justificar. Mas essa chama já não era tão forte como no começo, pequeno grupo. Não, mas aí é tanto que o movimento ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Porque não era um grupo pequeno. Muito pelo contrário, jornais da época dizem que o grupo era grande. Era grande. Não começou numa casa? Começou. Então. Porque aí tudo começa. Não, mas o problema é que quando ele fala aqui que começou numa casa, mas não se manteve em casas. Então, mas aí se for comparar quando estava em casa, a chama era maior. Agora não manteve, diminuiu a chama. Mas será que diminuiu a chama? Veja bem, na verdade, quando eles foram para lá, o avivamento se deu quando eles estavam na Rua Azul. E a coisa cresceu, e o pessoal espalhou para todo lado. Então, mas aí esses dois missionários vieram aqui para o Brasil, pequeno grupo, começou bem. Aí... Não, mas aí, veja bem, eles foram se reunir numa igreja. Daniel Berg e Gunnar Wing, eles não começaram a fazer reunião em casa de oração. Mas foram rejeitados, né? E por isso eles foram para a casa de um irmão, mas montaram o que lá? Uma igreja. Uma pequena, aí eles justificaram pequena. Uma pequena, não porque a concepção de ser pequena. Porque qual é a concepção da célula? Quando você chega num número, aí não pode ser coisa grande. Grande é só a celebração, que é a reunião das células.
Então aí que está. Ele foge disso por quê? Porque na verdade o que a gente percebe aí? Nesses movimentos todos, há uma busca de quê? Não há uma busca de reunir em pequeno grupo para ter comunhão com Deus. Há uma busca de oração, de leitura da palavra, de uma vida de cumprimento da palavra, uma vida de devoção que independe da quantidade de pessoas. Ele coloca a igreja oficial como a igreja do grande número. E os movimentos avivados, os movimentos piedosos, como os pequenos grupos. Mas a diferença entre eles não está na quantidade. E o movimento pentecostal ele mostra isso. A diferença entre eles não está na quantidade. A diferença entre eles está entre o formalismo e o dogmatismo. É a tradição que sufoca a palavra, sufoca a espiritualidade, e uma vida sem formalismo, uma vida espiritual sem uma tradição que sufoca a espiritualidade. Agora, aqui então, que está a verdadeira situação. Se ele fizesse uma oposição entre sacramentalismo e santificação, e experiencialismo, vai, um empirismo, vai, eu aceitaria. O problema não está em ser em pequeno grupo, porque como vocês falaram na semana passada, e o dia de Pentecostes diz isso. Não é o número de pequeno número de pessoas que vai fazer que eu tenha comunhão ou não. A comunhão, ela se dará se eu abrir meu coração a Deus, se eu tiver uma vida de santidade, se eu tiver uma vida de devoção, se eu tiver uma vida de adoração, de leitura das Escrituras, de oração, enfim, todos aqueles meios de santificação que a gente tem. É isso que me leva a ter comunhão com Deus. É isso que leva o grupo a ter comunhão com Deus. É isso que faz nós produzirmos o fruto do Espírito, independentemente do grupo. Independentemente do grupo. será que ele não tem assim, essa visão quando, no caso de Moisés, com um povo, com um grupo grande, e certos casos pequenos, então Moisés levantou alguns capitães para tratar, para ajudar aquele crescer, deixar de ser menino? Essa visão aí, o caso do Jetro lá. Sim, mas aí entra aquilo que ele falou. A intimidade tem que haver. Mas aí é o que ele fala. Dentro da igreja você tem que ter grupos pequenos. Exatamente. Mas não os pequenos grupos que achar que a igreja tem que ser estruturada dessa maneira. Ele não foi feliz. É aí que está o problema. É óbvio que você, tendo uma igreja enorme, e que você não tenha grupos pequenos, e que você não tenha um acompanhamento pastoral, você não está cumprindo o que a Bíblia exige. É evidente. É evidente. Agora, não quer dizer que o fato de você não ter pequenos grupos, você não tem igreja, você não tem comunhão. Esse que é o problema dele. O problema dele é esse. Veja bem que no capítulo 6, quando ele está concluindo, ele diz assim: pequenos grupos, o que são? Um sistema desenvolvido dentro de um processo organizado intencionalmente para o crescimento espiritual, com multiplicação e conservação de seus membros, atuantes e felizes na igreja. Tem como objetivo a missão espiritual social, profética e escatológica. Quer dizer, ele acha que se não tiver pequeno grupo, a igreja não cumpre sua missão espiritual, social, nem profética, nem escatológica. Seus ministérios são desenvolvidos a partir de reuniões interativas, em grupos pequenos, compostos por membros da comunidade e seus convidados. Acontecem em dia, hora e local, horário regulares, com comunhão através de louvor, oração, testemunho e estudo da palavra. Os pequenos grupos devem ser os braços da igreja, como as igrejas devem ser os braços de Deus. Então ele diz que você só chega à igreja através dos pequenos grupos. Você não tem igreja se você não tem os pequenos grupos.
É exatamente o que falta nos grupos que ele apresentou, a intencionalidade. Exato. A intencionalidade não tem. Não tem. Mas ele acha que só tem a compreensão. Então é aí que está. E quando você tem uma igreja pentecostal, uma das características dela é essa, ou no princípio pelo menos, porque muitas já estão começando aqui, a sufocar pelo formalismo, pela liturgia. É isso que atrapalha. Então ele coopera nessa área e nós podemos cooperar na outra área, a intenção, aí tem a intencionalidade. Então. Não tem uma intencionalidade. Porque a intencionalidade que ele diz é o seguinte: é a consciência de que só há igreja em pequeno grupo. Tanto que a luta dele é que a igreja adventista se organize, se estruture em pequenos grupos. Senão ela não cumprirá o papel dela. É isso que a gente diz. A gente tem que ter a intimidade, tem que ter. A igreja tem que ser um grupo social primário, tem que ser. Para isso, em razão do número que a gente tem, a gente precisa criar estruturas dentro da igreja que aproximem as pessoas, que permitam acompanhamento pastoral. Mas isso não quer dizer que a igreja tem que se fazer em pequenos grupos. Até porque, olha o que ele fala no final. As recomendações que são feitas. Ele diz assim, que tem que ser descobertos novos princípios. Então esses 6 princípios, ele diz, não são exaustivos. Nós temos que descobrir outros princípios. Segundo, que eu tenho que desenvolver uma nova estrutura na igreja para integrar pequenos grupos e departamentos de igrejas locais. Então, como ele está querendo implantar esse sistema na igreja adventista, então ele sabe hoje que as igrejas elas têm uma estrutura, e ele diz, é preciso integrar essas estruturas dentro das estruturas dos pequenos grupos. Quer dizer, ele não está querendo destruir até as estruturas, mas essas estruturas têm que ser feitas dentro dos pequenos grupos. Por quê? Porque ele diz que tem o negócio da celebração, tem a reunião dos grupos, tem aquela coisa. Então você não vai destruir a estrutura, mas ela tem que ser repensada, porque a igreja está em pequenos grupos. Ela não é eliminada. Existe uma outra estrutura acima dos pequenos grupos, mas que acaba ficando como uma mera reunião dos pequenos grupos. Por isso que quando foram implantar o G12 lá na Bahia, né, explodiu as igrejas. Porque normalmente as igrejas que estão adotando células, elas se explodem. Né? Por quê? Porque não tem como você encaixar uma coisa na outra. Mas ele diz que tem que criar um sistema para ele. Né? Um sistema cujo funcionamento com estrutura leve e flexível. E aí vem a parte importante aqui, que com essa a gente vai encerrar. Favorecendo o pastor como líder do processo. Porque o que tem acontecido? E aí foi o que aconteceu lá com por isso que Eliseu saiu lá daquela comunidade da graça que está adotando. Porque o que tem acontecido? Acontece o seguinte: você tem uma estrutura de igreja e tem os pequenos grupos. A igreja está em pequenos grupos. Quando você adota o sistema, como é que fica essa estrutura aqui? Ela fica mambembe. Ela fica sem função. Fica só numa função de celebração, de um cultão, de um culto grande, uma vez por semana, e que não tem função nenhuma. Eles dizem que seria uma espécie de adoração, de celebração, mas que acaba sendo entretenimento. Vai? E o que acontece? O que acontece? Acontece que a figura do pastor acaba sendo esvaziada. Ou ele é um bom pastor, mas é um bom pastor no sentido de ele ser apenas um supervisor dos líderes da célula, dos pequenos grupos. E o que é pior, as pessoas hoje não estão se reunindo em torno do cordeiro, como ele diz aqui. Estão se reunindo em torno dos líderes dos pequenos grupos. Até porque, num sistema G12, por exemplo, o líder é o que foi ungido lá, que foi no encontro, que não sei o quê. As pessoas acabam sendo escravizadas pelo líder. Há muitos lugares aí que é o líder que diz, se ele vai comprar um carro, tem que perguntar para o líder. Se ele tem que... O líder tem a famosa cobertura apostólica sobre o cidadão. Então, na verdade, você escraviza as pessoas a outros homens a homens. Você estabelece aqui um sistema bem mais perverso do que o sistema romano, onde só o Papa nomeia o bispo, onde o bispo tem os seus presbíteros,
e onde as pessoas... Então onde fica o sacerdócio universal? Que é exatamente o ponto que os hussitas, que os luteranos, que a reforma trouxe para quebrar o formalismo, a liturgia da igreja oficial. Desaparece, né? Você acaba aparecendo nos pequenos grupos. E ele admite, porque no final ele diz assim, que precisa criar um mecanismo para favorecer o pastor como líder do processo. Ele mesmo admite que o pastor acaba ficando sem rédea. E aí, quer dizer, aí você está criando uma estrutura que acaba repetindo a estrutura da igreja oficial. Qual é a diferença? A diferença da igreja romana com o papa, bispo, o pároco e o povo não podendo nem participar do vinho. Tendo que pedir, confessar o seu pecado para o pároco, senão você não vai para o céu, que é ele que absolve. Só que em vez do pároco é o líder do pequeno grupo. É ele que te conduz a Cristo. Existe um mediador entre nós e Cristo? Aí a doutrina do sacerdócio universal vai pro vinagre. E a igreja é de reis e sacerdotes. Então, o que a gente vê? A ideia do pequeno grupo, enquanto ideia sociológica e até teológica, é boa no seguinte sentido, no sentido de você formar o que ele chama aí de grupos pequenos, você formar uma intimidade, você ter o companheirismo, ter o exercício do amor de uns aos outros, ter o exercício da comunidade, que a igreja precisa disso, precisa desse ambiente. Agora, isso não quer dizer que o grande grupo não é igreja. Então, essa alerta dele serve muito para essas igrejas, diz aí o R.R. Soares, outro mais. Aqui cada um vai embora. Porque isso aí é uma igreja multidão. Multidão, né? A gente já falou, lembra que a gente estudou a diferença entre a multidão e os discípulos de Jesus. A igreja não é uma multidão, a igreja é um grupo social. E grupo social primário. Isso tem se perdido. Isso tem se perdido. E nesse sentido, o movimento dos pequenos grupos, o movimento celular, ele é um alerta para nós. É o lado bom dele. A igreja não pode deixar de ser grupo social primário. E para isso você precisa ter intimidade entre as pessoas, compartilhamento de vidas. Mas isso não quer dizer que esses grupos pequenos, esses pequenos grupos, sejam a igreja. Que a igreja só cumpra a sua função a partir desse momento. Porque o que ele vai fazer nessa tese é isso. É tentar mostrar que não é um dado sociológico apenas. É um dado teológico. E segundo ele, só há comunhão perfeita, eficaz, eficiente de Cristo com a igreja se a igreja estiver em pequenos grupos. Senão, não há. Senão eu tenho a igreja oficial, que é a igreja apóstata. Só que ele confunde igreja oficial com estruturas sacramentalistas, estruturas litúrgicas, formalistas, hierárquicas, que sufocam a palavra de Deus. E contra isso nós também somos contra. E o movimento pentecostal veio para exatamente acabar com isso. Para exatamente acabar com isso. Embora, 100 anos depois, nós estejamos aí com vários movimentos que também se sacramentaram, se sacramentalizaram. Ou pior, fomos para a empresa multidão. Né? Que é pior do que isso. É essa aí a conclusão que a gente entende. Então, o que tem de bom na ideia do pequeno grupo? Tem esse resgate do grupo social primário, que é uma necessidade, porque a igreja, ela precisa exercitar o amor de Deus. E ela só vai exercer o amor de Deus com o amor ao próximo. E ela só vai exercer o amor ao próximo se houver essa koinonia, essa comunhão. E sem dúvida nenhuma, essa comunhão ela é intensificada
quando eu tenho grupos pequenos na igreja. Mas o erro do movimento singular é achar que a estrutura da igreja é assim. É achar que eu não cumpro a missão da igreja, que eu não tenho comunhão, não tenho santidade, não tenho evangelização, se eu não me organizar em pequenos grupos. Porque até a própria estruturação em pequenos grupos leva a esse perigo maior de uma sacramentalização, de uma eliminação do sacerdócio universal, que é o que a gente tem visto nessas organizações, via de regra, essas igrejas que se organizam em células. Quer dizer, o G12 isso é oficial. No G12ismo isso é oficial. O líder, ele teve que participar de um encontro, ele teve que ter. No Twitter do portal, eu postei, acho que ontem ou anteontem, uma notícia a respeito da igreja do Poyongchon, que foi uma igreja, uma das primeiras que usou o sistema de célula, não no sistema do G12, o G12 copiou deles, mas e nessa notícia eu achei interessante que mostra que o que mantém o crescimento da igreja do Poyongchon não são as células, é a oração constante, é a vida de consagração, de oração. E a gente não pode nunca esquecer que o sistema implantado por Poyongchon na Coreia tem muito mais a ver com a própria situação cultural e geográfica da Coreia do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque lá não é um Brasil desse nem que você pode comprar terreno e construir igreja muito torta direito. Lá tem carência de espaço. Né? E essas reuniões nas casas é uma forma de manter o povo ensinado, estudado, e é interessante ver que eles vão se reunir em cultos, né? O pessoal se reúne em várias igrejas e tal. É como mais ou menos assim, Senhor Jeová. Senhor Jeová, quando você vê um salão do reino, saiba que tem duas, três que a gente chamaria congregações que congregam naquele lugar. Naquele lugar eles congregam ali, eles constroem para servir a duas, três. Os mormons também eles têm esse sistema, porque eles têm eles têm uma organização que quando chega a um determinado número de membros divide, justamente para não ter ninguém ocioso, porque eles têm um sistema lá. Eu lembro que eu tenho um amigo mormon, ele disse que mais ou menos tem 100 atividades numa igreja, num ramo que eles chamam, né? Seria uma congregação para nós. Então, essas 100 atividades elas são exercidas pelos crentes, né? Os membros da igreja. Quando você chega a 101 pessoas, eles dividem em dois grupos de 50, para nunca ter ninguém ocioso na igreja, exatamente para evitar essa falta de comprometimento, essa falta de comunhão, porque o que nós temos no grande número é exatamente isso. No grande número você tem crentes ociosos. E aí acomoda. Aí desfalece na fé, entendeu? Então o que esse sistema tradicional, vamos dizer assim, é o sistema que não é em pequenos grupos, ele tem essa falha de você excluir pessoas, de você alijar pessoas, e as pessoas não se comprometerem, de não haver comunhão. Mas o problema não está no número, o problema está na administração. O problema está em faltar as pessoas a cumprir o que a Bíblia manda, que diz que nós temos que edificar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, ensinar uns aos outros. É isso que está faltando. Essa ociosidade faz lembrar o irmão Mário. Ele, há uns 5 anos, ele reclamou que ele já estava 25 anos sentado entre aspas, dentro da igreja, porque fora ele trabalhava bastante na favela, em todo lugar, 25 anos como diácono. Aí um outro ministério convidou a Assembleia de Deus, mas não é do Belém, eu não posso falar, outro ministério, né? Aí convidou e ele foi consagrado com a sua. Por 25 anos aí no Belém, aí não via. E ele é ativo mesmo. Era de trabalhar mesmo, certo? E na igreja ficava ansioso lá.
E infelizmente isso tende a crescer, porque todo mundo quer ser mestre, né, cara? Exato. Mas então tende a crescer essa ociosidade dos cristãos comuns, tende a crescer. Que se ele não fosse uma pessoa assim, trabalhadora, como o pessoal diz, pau para toda obra, ainda poderia ser, mas ele ser dedicado. Pois é, mas esse é o problema. Esse é o problema, mas é um problema da organização. Não é que a igreja deixou de ser, é um problema da organização. É isso que a gente tem que entender. Não é? Então é essa a ideia. Então o movimento celular ele vem com um bem, que é nos alertar para essa dessocialização da igreja. Né? E ele veio como uma reação a isso. E nós temos que reagir a isso. Mas 10h30. Mas não é o que aconteceu mas o remédio aí não resolve a doença. E até cria um efeito colateral perigoso também, que vai exatamente no sentido contrário. E é quando eu estava falando do Papa Bento XVI, para a gente encerrar, é exatamente isso. O Papa Bento XVI, o que ele fala? Quando ele fala dessa nova evangelização, e o João Paulo II já falava que é preciso um novo método, um novo ardor, né? E tem uma nova coisa lá que eu não lembro mais, eram 3 coisas: um novo método, um novo ardor e uma nova iniciativa e tal. E eles estão se voltando ao quê? Se voltando exatamente às chamadas novas comunidades que estão sendo criadas dentro da Igreja Católica, que é exatamente isso, né? Buscar desenvolver o que? O fervor espiritual, a oração, a prática da leitura da palavra, que é o que a gente vê hoje, né? E a linha, vocês podem ter certeza que o documento que vai sair em outubro aí da Igreja Católica é nesse sentido. E eu começo a ficar preocupado. Que em cima disso, eu estou achando que se a Igreja Romana adotar essa linha mesmo aqui no Brasil para valer, não ficar só no papel, nós vamos ver até haver a recatolização de muito crente. Desses crentes que estão por aí. Principalmente nesses movimentos neopentecostais. Que está aí a Deus dará. Que está a Deus dará, que vai ficar pobre, achando que vai ficar rico. E se eles realmente levarem isso, levarem palavra de Deus, levarem oração, levarem piedade, ainda que com todos os dogmas católicos, eles vão conquistar tranquilamente. Principalmente a teologia da prosperidade. Olha, eu fui iludido, tive lá. Não, mas eu estou falando de Deus. Eu volto para a Igreja Católica. Não, e aí quando chegar alguém na casa dele, na Igreja Católica, como já tem gente de casa em casa aí, e convidando ele para um grupo de oração, convidando ele para um retiro, convidando ele para voltei para o meu lugar. Exatamente. Eu estava perdida. Exatamente. É isso que vai acontecer. Fui explorado, enganado, decepcionado. Você tem experiência na Igreja Católica. Você tem a experiência da Igreja Católica, porque ele era católico aqui, viu, amigo Tenório? Ele era católico e participava de um grupo de oração. E lá que ele teve conhecimento de Deus lá. É porque era um pequeno grupo? Não. Porque eles deixaram de lado o formalismo, a liturgia e o sacramento e foram orar e ler a palavra. E só saíram de lá porque o padre disse que não tinha lugar para vocês lá. Agora, hoje eles já estão mudando. Eles já estão dizendo, aqui tem lugar para vocês, aqui é o lugar de vocês. Quem não tiver firme na rocha, vai de vento, né? E cá entre nós. Não se escandalize, meu amigo internauta, não se escandalize vocês. Se o cidadão vai para lá, sair dessas igrejas picaretas, lá pisando no sal grosso, dando tudo, e o livro carregando até o monte. Exato. E chegando lá, e se depois o cidadão chegar para ele e falar que se ele orando e lendo a Bíblia, Deus ouve, e ele for para lá, mesmo que eles mandem rezar também a Ave Maria, aonde que ele está mais próximo de conhecer a Deus? Vamos ser francos. Vai ser lá, orando, lendo a Bíblia, mesmo com Ave Maria? Ou vai ser dando sal grosso,
pegando a chave, pegando a chave. Onde que ele vai ter mais encontro com Deus? Lenço com suor. É lá. Essa que é a grande verdade. E aí nós temos um outro probleminha, viu? Se a gente eu digo pentecostais, a nossa realidade aqui. Se a gente não está conseguindo responder à realidade neopentecostal, como é que a gente vai conseguir responder a essa nova realidade católica? Não vai responder. Porque aí você tem um componente a mais, que é a decepção. E esse componente, para todo ser humano, é difícil. É difícil. Como é que você vai dar resposta a essas pessoas que foram feridos do lado de cá onde devia ser curado e pretensamente vão ser curados do lado de lá onde devia ser ferido? Como é que você vai responder esse povo depois? E não tem como responder, até porque nós estamos copiando os neopentecostais. É verdade. Quer dizer, nós estamos nos nivelando a eles. Então eu vejo assim um perigo muito grande. Eu tenho pensado nisso nos últimos tempos. Esse movimento que está sendo feito não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. Você pega aí um movimento como a Canção Nova, você pega um movimento aí com o Comunhão e... Como que é o outro? Do rapaz até. Até tem um hino que a gente vive cantando aí que eu descobri pouco tempo atrás, que eu esqueci agora. Comunhão e Adoração, se não me engano, que é outro movimento católico também forte hoje em dia. Não sei se já não estamos perdendo terreno. Mas qual a diferença tem, professor? Alguém pegar uma cruz e a pé até a Aparecida do Norte e um evangélico pegar um livrão e subir o monte? Nenhuma. Mas tem um pior. Tem uma diferença. Qual é a diferença? A primeira ação já é comum, já é aceita, já é tradicional, tem respeito. Tem um histórico. Então acho que tem uma diferença. Não, eu acho que tem uma diferença no seguinte sentido. Esse que vai para Aparecida e leva a cruz, como você já disse, é tradicional, já é aceito e tal. Esse que leva o livrão, fala mal daquele que leva a cruz. Ele se desacredita. E ele leva coletivamente, né? Porque eu fiquei escandalizado, porque hoje as pessoas estão mesmo, eu tenho que tocar para poder receber alguma coisa, ou pelo menos o suor. Eu acho, mas isso é... O sacerdócio universal está sendo eliminado, né? Mas eu não sabia não do livrão. Tem, o livrão é do Ademir, eu fiquei sabendo. Eu não vi ainda, mas pesado, ele teve que passar por ortopedista. Mas isso ele já levantava, lembra que eles levavam aquele negócio da água na cabeça? Eles já levavam. Isso é verdade. Já levava depois aquelas cartas. Então isso aí E a gente tá com problema, porque a gente tá trazendo todo esse misticismo pra cá, que era uma coisa que a gente combatia, tá trazendo todo o misticismo pra cá e tá mal acostumando as pessoas. A nova geração, por exemplo, a nova geração de crentes está vendo isso na nossa igreja. Está vendo outra coisa, está vendo isso. E aí você retorna ao negócio do sacrifício. O sacrifício deixa... E é por isso que eu digo, vendo uma recatolização, quando vem um cidadão, isso aí inclusive beneficia a evangelização católica. Porque ele vai chegar para ele e falar, não, mas só que você está fazendo errado, você tem que fazer adoração ao Santíssimo, você tem que fazer orar a Nossa Senhora ou a um santo, porque ele já fez milagres e tal. Ele dá um esclarecimento e um fundamento para isso que o Evangelho não tem. Porque se perguntar para o cidadão por que você está fazendo isso, ele não sabe. Ele não sabe. E não adianta a gente falar que não pode fazer porque está fazendo. Então eu vejo hoje um problema muito sério. Um problema muito sério. Para parafrasear o hino, estamos vendo os nuvens traiçoeiras. Exatamente. O negócio está mal pro lado. Tá mal. Né? E então a gente Globo, tem que o que diz da Globo está
simpatizando com os evangélicos, Não, não isso seria o Constantino hoje? Não, isso aí é uma questão É uma puramente oportunidade. comercial. Comercial, né? Comercial. Por quê? Não é só O negócio é o seguinte, o único segmento que está dando gente, lucro na indústria fonográfica hoje é o segmento gospel. Para não falir a Sony, não falir a Som Livre, eles precisam vender. A Sony é deles? Não, a Sony não é deles. Ah, não. é Mas a Sony também entrou Entrou com nesse Tá negócio levando do tudo gospel. isso, Entendeu? apesar da pirataria. Não, apesar da pirataria que nem Não, mas é o único que dá Mas lucro, aí apesar você da vai pirataria. lucrar. Pra você ver o filão que é. Se bem que há pesquisas, eu li, até acho que eu coloquei no Twitter do portal, há pesquisas, num blog aí que eu não lembro qual foi que eu li, mas há pesquisas que o público que menos compra pirataria, eu até lembrei de você, é o público evangélico. Por causa dos valores morais, por causa da orientação. Então, o grupo onde a pirataria, embora seja grande, é menor. Mas eles conseguiram enxergar isso, o secular, né? Eles são pagos para enxergar isso, né? Exatamente. tá dando dinheiro, tá dando dinheiro. Exatamente. Se for uma Cuba que vai dar dinheiro, eles vão dar espaço. Exatamente. Não é verdade? É isso que é o negócio. Tem Entendido então? Alguma leitura indicada para. Não, aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar na próxima aula o estudo dos reis de Judá, de Israel e de Judá, né? Só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar um tema para cada um de vocês, para vocês e aqui explanar, para não ficar só eu falando. Não é? Só falando é bom. Então nós vamos falar sobre 5 minutos. a divisão do reino na próxima aula e eu vou escalar o Vitor para falar sobre a divisão do reino. Tá? A divisão do reino e as causas da divisão do reino. Tá bom? Aí depois, na outra semana, o estudo de Roboão fica com você. Tá? O reinado de Roboão. E você estuda o reinado de Jeroboão. Tá ok? Eu falo do sul Dez. e falo do norte, né? Tá? Os 10 pedaços, né? Isso. E aí nós vamos começar um estudo a respeito dos reis de Israel. E nós estamos finalizando, agradecemos os nossos internautas aí, estejam conosco, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, por volta das 9h15 da manhã.